Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Sempre um prazer te receber aqui na minha clínica. Eu falo assim que eu chego aqui na clínica, eu sinto assim uma energia positiva, isso daí é muito bom, né? Ah, é gostoso. Eu gosto bastante do ambiente aqui também, né? O nosso tema não é esse, mas existem pessoas com energia negativa? Existe sim. Eu não entro muito, né, nessa conversa sobre energia, até porque a psicologia estuda uma área mais da ciência do que da energia, né? Então eu posso falar eu como Ana Lu pessoa e não como Ana Lu profissional, mas existe sim, né? Tem pessoas que você olha, sim, né? Outro dia mesmo comentava com a minha filha, estava assistindo a TV, não vou entrar em detalhes aonde. Aí eu falava, Vitória, essa pessoa tem uma energia, algo negativo, né? Sim. Então isso existe muito, né? Existe e influencia a gente também, né? Na área da psicologia, com a abordagem que eu trabalho, que é a abordagem cognitiva comportamental, a gente pode então traduzir essa energia com algo que a gente se identifica. Então você se identifica com algo e isso vai trazer as suas potencialidades, e quando você não se identifica ou algo te traz desconforto, ele atrai o seu lado mais negativo. Então, para a psicologia, a gente explicaria mais ou menos assim. Até pode ser um assunto para ser abordado Qualquer aqui. Dia nós vamos falar. Mas hoje o nosso assunto é algo assim que nós vivemos, né, dia a dia. Como que fala, né, Ana Lu? É a doença do século, depressão? Sim, depressão vem sendo, né, faz um tempo a doença, por isso chamada de doença do século, né, há muito tempo, tem chamado bastante atenção, principalmente aqui no Brasil, né, cada vez mais casos de depressão, cada vez mais casos de suicídios causados pela depressão, né. Então realmente é um assunto que precisa muito ser falado, precisa muito ser abordado, porque realmente muita gente tem e não sabe que tem a doença, muita gente convive com pessoas que têm e aí acabam não sabendo como ajudar. Eu vejo assim, né, que tem pessoas que falam assim, toma certas atitudes. Quantas jovens que a gente acaba vendo tirando a sua própria vida, né? E tem pessoas que falam assim, nossa, mas nunca percebi nada nessa pessoa, né? Sim, parecia tão feliz. Aqui na nossa cidade mesmo, outro dia mesmo nós tivemos uma jovem, né? Quero até mandar aí um abraço, tá sempre nas minhas orações, que se atirou do viaduto aqui, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada com ela, e a mãe dela pediu muito ajuda, por isso que eu tô falando, certo, né? Então nós vemos assim que aqui mesmo na nossa cidade muitas pessoas perdendo a vida com isso, e muitas vezes os pais não sabem que está acontecendo isso com os filhos, né? Então eu queria que você falasse, existe alguns sintomas que aí pode, né, para quem está nos assistindo, aí pode falar, não, olha, eu tô desse jeito, tal pessoa tá desse jeito. Existe, Ana Lu? Existem sim, existem uns sintomas, né, que são mais alarmantes e às vezes a gente não percebe que a pessoa tá vivenciando, passando por aquela situação, mas que deixam a gente assim em alerta, né? Pode ser, posso te falar agora alguns dos sintomas e a pessoa pode vivenciar isso e não ter, que pode ser também uma baixa autoestima, mas pode sim ter depressão. Esses sintomas que você está falando, se você perceber, liga o alerta. Sim, principalmente se você se encaixar em vários desses, né? Hoje eu trouxe 8 desses sintomas, então se você perceber que você se encaixou aí em 8, em 7, até a partir de 5 já é um alarme de peraí, algo não está indo bem, né? Mesmo que não seja a depressão, porque a depressão também ela passa por níveis, né? Então ela pode ser leve, pode ser moderada e já pode ser grave. Então de repente você está chegando numa leve, não deixa que isso aconteça, já busca um tratamento, que seja psicológico, que seja dependendo também psiquiátrico, mas busque ajuda, você não precisa passar por isso sozinho. Antes de você falar dos sintomas, então eu quero sugerir para você que nós falássemos mais vezes sobre, né, depressão, a depressão, e falasse assim, o grau que está, nós vamos trazer também
pessoas testemunhando. Alguns exemplos, sim. Algum exemplo, né? Então nós vamos começar falando de alguns sintomas, né? Isso, para você primeiro identificar isso, né? Então vamos lá. O primeiro sintoma que eu trouxe aqui é pensar que não é boa o suficiente. Exatamente por isso que eu disse que às vezes também pode estar relacionado a uma baixa autoestima, a uma ansiedade, que os sintomas acabam sendo parecidos, tá? Mas também é um sintoma da depressão. Então a pessoa pensa que ela não é boa o suficiente e ela não consegue aceitar as suas qualidades, exatamente por estar ligada a uma baixa autoestima. Ela começa só a ressaltar, só a enxergar os seus pontos negativos. E isso acaba prejudicando ainda mais. Não adianta você elogiar essa pessoa, né? Falar você é boa nisso, você é boa naquilo, você é inteligente, que a pessoa simplesmente não acredita, né? E se critica. Não importa o que ela faça, não importa se ela faça uma coisa bem, ela vai se criticar por não se achar boa o suficiente em nada. Então é bem alarmante isso, porque tem muita gente que realmente não se sente, e mesmo muita gente falando, né, não, você é boa sim, é real que você é boa, e ela não acredita nisso. O segundo sintoma é você passar muito tempo comendo, bebendo, jogando, que acaba também sendo uma forma de você cobrir um vazio que você está sentindo e fugir daquilo que você está sentindo. Então, para não pensar, para não lidar com aquela situação, por não passar por ela, você acaba até criando alguns vícios, né? Que seja o comer demais, o jogar demais, o comprar demais, enfim, todos esses vícios. Você está se escondendo atrás de um vazio para não enfrentar aquela situação. O terceiro sintoma que eu trouxe aqui é o medo de ser abandonado ou substituído. A pessoa que está com depressão, ela sempre acha que ela é substituível, exatamente como que eu passei aqui no primeiro sintoma, né? Ela não se sente boa o suficiente. Não se sentindo boa o suficiente, ela acredita que ela não é boa, que vão substituir ela, e por não ser boa, ela não merece ser amada, ela não merece ter carinho, ela não merece ser elogiada. Então, por conta disso, esse também acaba sendo um dos sintomas. O quarto sintoma que eu trouxe aqui é o descuido com a aparência e com a higiene. Esse talvez seja um dos sintomas mais perceptíveis para quem está do lado, porque a pessoa acaba se descuidando, né? Exatamente pela falta de energia que ela tem, ela acaba não tendo vontade de tomar banho, muitas vezes não quer nem levantar da cama, né? Então ela não toma banho, ela não se cuida, ela desmarca o cabeleireiro que já estava marcado, ela não cuida do cabelo, se é um homem não faz a barba, e essas coisas são muito perceptíveis, né? Então quem tá ao redor normalmente começa a perceber que essa pessoa não tá se cuidando mais, e isso acontece exatamente por essa perda de energia que tem e essa falta de vontade de fazer as coisas que antes tinha interesse. A primeira delas é o se cuidar. O quinto ponto que eu trouxe aqui, o quinto sintoma, né, é a falta de paciência com as pessoas. Normalmente as pessoas ao redor, né, da pessoa que está com uma depressão percebem mais facilmente, mas até quem não convive tanto com essa pessoa também consegue perceber, porque ela fica mais grosseira, ela perde mais a paciência, ela não tem paciência nem com ela mesma e com as coisas dela, quanto mais com as coisas das outras pessoas. Então ela perde a capacidade de empatia, ela tá sempre irritada, sempre estressada, sempre reclamando de tudo, né? Esse também é um sintoma que costuma aparecer bastante. O sexto sintoma que eu trouxe aqui é o cansaço desde a hora que acorda, né? Provavelmente, se você já conversou com alguém que teve depressão, a pessoa costuma falar mesmo: eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de levantar, parece que eu tô cansado da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? E isso acontece exatamente pela redução de energia que ela tem. Por isso que é tão importante também a pessoa que tem depressão, fora o acompanhamento psicológico, né, que eu faço bastante aqui, fazer um acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque atuando conciliados os dois, o medicamento vai te dar essa carga de energia e vai te dar essa carga química que o corpo precisa para te fazer levantar,
entendeu? Então a pessoa realmente não é frescura, ela realmente está cansada, ela realmente está com uma redução de energia por conta de vários neurotransmissores que não estão certos, né, na cabeça, estão disfuncionais na cabeça daquela pessoa, e ela acaba realmente reduzindo esses níveis de energia e tendo vontade de dormir o tempo todo. Esse também é um sintoma que aparece bastante, aparece demais. Se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um filho que está ficando muito dentro do quarto, querendo dormir, sem energia, né, diferente daquela energia quando a gente se cansa fisicamente, porque fez um exercício físico, ou porque o dia foi corrido, quando a pessoa não fez nada e ainda assim ela está muito cansada, esse desgaste é emocional. Então fique atento a esse sinal também. O 7º ponto que eu trouxe aqui é a dificuldade em tomar decisões. Isso acontece também porque essa pessoa, ela fica muito perfeccionista, né? Ela tem medo de errar, então ela tem medo de tomar uma decisão e de repente ser ridicularizada, né? Ela tem medo dos seus próprios erros, ela tem medo em se expor. Isso também acontece bastante pela falta de autoestima, que acaba levando à depressão, onde ela não confia mais nela, né? Também é um sinal muito importante e fácil de ser identificado. O último ponto, o último sinal que eu trouxe aqui é o querer fazer tudo perfeito e não aceitar os próprios erros. Tá muito relacionado com o ponto 7 que eu trouxe aqui, né? A pessoa tem medo de errar, ela acaba se tornando perfeccionista, acaba ficando com obsessão por não errar, né? E com isso ela acha que tendo que acertar sempre, não podendo errar nunca, ela vai ser valorizada. Então ela tenta acertar, entendendo que só assim ela vai ser amada, só assim ela vai merecer aquele carinho que eu falei, se eu não me engano, no ponto 2, né? Então ela acaba ficando mesmo perfeccionista para que assim ela seja valorizada. Ana Lu, né, e ouvindo você falar todos esses 8 sintomas aqui, realmente tem sintomas que são mais nítidos da gente, né, perceber. Né? Agora eu tava vendo aqui que nem esses sintomas aqui, né, falta de paciência com as pessoas. Muitas vezes tem pessoas que não têm mesmo paciência e jamais você vai imaginar perceber que é a depressão, que é um sinal de uma depressão. Exatamente. Né? Outro sinal aqui que eu nunca tinha me visto nisso, porque eu adoro comer, né, gente? Passar muito tempo comendo, bebendo e jogando. Sim, né? É uma falta, né? Eu vejo, às vezes você não vai falar, essa pessoa come demais porque tá depressiva, né? Às vezes você come porque está com algum problema, que nem eu. Pode ser ansiedade também, quando eu tenho alguma coisa, eu não sou daquela. Tem pessoas que não comem nada, eu já sou o contrário. Eu já como, entendeu? Já come mais. Eu já como mais. Então, assim, se a pessoa desses 8 que nós falamos, você disse assim que ela tem que pelo menos uns 5. Identificar pelo menos uns 5, sim. Porque, como eu disse, né, os sintomas separadamente podem ser várias coisas. Pode ser um próprio estresse do dia a dia, porque quando a gente está estressado, a gente realmente acaba descontando na comida, ou quando está triste, ou a gente realmente às vezes está sem vontade de se cuidar, a gente às vezes realmente quer ser valorizado e tem medo de errar. Então são coisas que acontecem sim, né? Por isso que eu falo, identifique pelo menos aí 5 ou as 8, mas não é que você tem uma, você tem 2 que você tem depressão. Não quero dizer isso, né? Porque esses são sintomas do dia a dia, são sintomas de estresse, são sintomas de correria, são sintomas de ansiedade. A ansiedade é muito parecida, tanto que a ansiedade pode levar à depressão, né? Então, se você tem 1 ou 2, não é que você tem uma depressão, né? Por isso sempre falo, se você identificar esses sintomas, se você se perceber diferente do que você está acostumado ou observar esse comportamento em outras pessoas que estão ao seu redor, né? Não eram estressadas e de repente começam a ser estressadas, né?
Você me deu o exemplo agora de pessoas que são mesmo estressadas. Porque tem gente que faz parte da personalidade, do dia a dia, enfim. Mas pessoa que não era calma e de repente está sem paciência, de repente está estressada. A pessoa que se cuidava e de repente não se cuida mais, era vaidosa e não liga mais para isso. A pessoa que tinha muita energia para conversar, para sair, para fazer várias coisas e de repente só quer ficar dentro de casa. Então é mais nesse quesito de você perceber a pessoa que era de uma forma e de repente está se tornando de outra forma. É isso que precisa ser observado. E quando a pessoa, né, da família observa, mas aquele que está sofrendo isso não quer buscar não ajuda. Aceita, né? É muito importante que a pessoa aceite que ela precisa de tratamento, porque é muito difícil, não impossível, mas é muito mais difícil, né? O tratamento ser eficaz se a pessoa não quer. Por quê? Porque um tratamento, eu costumo muito falar que é 50% trabalho do terapeuta, do psiquiatra e 50% da pessoa. Não adianta ela vir aqui, né, ou procurar ajuda em qualquer outro lugar, ouvir todos os ensinamentos, mas ficar naquela parte teórica e não colocar em prática. Ela precisa colocar em prática todos os ensinamentos, ela precisa se colocar para cima. Uma coisa que eu costumo muito falar, assim, né, para quem tem depressão por mais sem vontade que você esteja, faça uma caminhada, tá super relacionado o sair de casa, que seja por 10, 15 minutos, né, mas faça. Então você tem que estar disposto a fazer, não adianta você ouvir tudo que vai te ajudar, você tomar todo o medicamento que é necessário, mas não estar disposto a fazer nada, porque o tratamento não vai ser eficaz. Você sabe que antes de terminar, né, você faz parte do projeto Eu Quero, Eu Posso. É um projeto assim que ajuda muitas pessoas, né? A princípio, quem procura o projeto fala, nossa, eu estou procurando o projeto porque eu quero eliminar 10 quilos, eu quero eliminar 15 quilos, né? Tanto é que quero mandar um abraço para Camila aí, que, olha, em 15 dias ela eliminou perdeu bastante, né? 9 quilos, foi um sucesso. Foi muito bom. Né? Mas hoje eu vejo também que esse projeto não é só emagrecimento, é qualidade de vida. Sim, né? com Porque certeza. Uma pessoa que nem você disse, que caminha, que faz uma atividade física toda semana. Que tá super relacionado. Que tem uma ajuda com psicóloga, que tem várias atividades para estar fazendo na semana, ela não vai nem parar, né? Sim. Eu conversava hoje com a Cecília, quero mandar um abraço para a Cecília. Ela já esteve aqui, né? Cecília esteve, né? Sim. E ela tava com a cabeça quente e tal. Ela falou, eu falei, e agora? Quando ela falou, não tô tendo mais tempo. A gente passa a não ter, né? Exatamente. Então, quando eu só frisei isso, porque você falou da caminhada. Sim, porque procurar mesmo sem vontade, fazer, né? Se motivar, procurar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, pelas mesmas dificuldades que você, mas é o se obrigar a fazer, né? Então eu tenho o compromisso de vir na psicóloga às terças-feiras. Então ela vai levantar mesmo sem vontade e entender que aquele é um compromisso. Eu preciso ir no Pilates porque já combinei as quartas-feiras. Vai obrigar ela a levantar e ir no Pilates mesmo sem vontade. Como que é, Ana Lu? A hora que você vai é até ruim, mas depois, a hora que você sai de lá, é uma satisfação de gratificação. É uma sensação prazerosa, eu acredito que não só pelo encontro, né? Porque eu acho extremamente importante essa troca de conhecimento, ou o desabafar mesmo, o contar, o dividir as dificuldades, né? Mas também o pessoal, né? Você sentir que, poxa, estava sem vontade, mas mesmo assim eu consegui ir. Então é uma realização pessoal também, né? Eu fui por mim, eu que levantei, eu que fui. Isso te dá uma motivação e você acaba alimentando um ciclo positivo em relação a você mesmo, né? Olha, Ana Lu, então você que está nos assistindo aí, né, pela TV, né, pela TVC, canal 13 da NET, que o programa é todos os dias às 14 horas, e também pela Central da Notícia, e nós vamos ter mais novidade aí, né? Então preste atenção nessas dicas, nesses 8 sintomas que a Ana Lu colocou. Tá sentindo uns 5 dele?
procura ajuda. E Ana Lu atendendo aqui todos os dias, como que tá, Ana Lu? Isso mesmo, atendo aqui todos os dias, em todos os períodos, da manhã, da tarde, à noite, também em todas as idades, né? Criança, adolescente, adulto. É só buscar, é só ligar, que eu fico aqui à disposição. Obrigado. Semana que vem tem mais entrevista com a nossa psicóloga Ana Lu.